Legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 145ª sessão ordinária, em 14 de dezembro de 2004. Presidência dos senhores vereadores Sami Jorge, presidente Luiz Carlos Ramos, segundo secretário, Leomar Coelho, a convite, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Romualdo Boaventura, Leomar Coelho, Mário Del Rey, Rubem de Andrade, Jerominho, Argemiro Pimentel, Verônica Costa, Gerson Berg, Paulo Melo, João Cabral, Adilson Pires, Lucinha, Cláudio Cavalcante e Ayrton Aguiar, Luiz Carlos Ramos e Edmilson Dias. 16. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Cláudio Cavalcante, primeiro suplente. Encerra essa sessão às 16h14. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotada a primeira parte do tempo destinado ao grande expediente, passa-se a sua segunda parte. Orador inscrito, Sua Excelência, o nobre vereador Edson Santos. Com a palavra, Sua Excelência. Não pode, só depois que passar o... Não. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o que me fez vir à tribuna para usar dos 20 minutos é exatamente tratar de uma questão, de algo que vem sendo colocado pela grande mídia e também vem sendo tratado pelas forças políticas hoje que querem disputar o Palácio do Planalto em 2006, que é exatamente a questão do perfil do governo Lula. Todo mundo sabe que o governo Lula é um governo de centro-esquerda, é um governo onde a esquerda, aliada a setores de centro, forjaram uma plataforma para governar o Brasil. Ou seja, é um governo que busca ser uma alternativa, é uma alternativa aos 10 anos de hegemonia neoliberal no Brasil, que em uma aliança do PSDB com o PFL, liderada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, levou o nosso país a uma situação de degradação do patrimônio público jamais vista em toda a história recente do Brasil. O governo Fernando Henrique Cardoso foi o governo que colocou na banca internacional empresas que eram verdadeiros patrimônios do nosso povo. Empresas que foram construídas não só com empenho, o esforço, os recursos
que a população brasileira empregou para para a sua construção. Mas empresas que, inclusive, custaram o sangue de uma parcela significativa do nosso povo. Então, nesse sentido, o governo Fernando Henrique Cardoso ele foi pródigo em desmontar o Estado brasileiro. Foi a venda no setor siderúrgico, a venda no setor de telecomunicações, onde o de mais grave foi exatamente a venda da Embratel, que era uma empresa que cuidava, é uma verdadeira agência de telecomunicações nacional. A venda do setor elétrico, das distribuidoras do setor elétrico, que tanto sacrifício teve o Estado brasileiro no sentido de que esse segmento fosse controlado pelo Estado, no caso aqui a Light, no Rio de Janeiro. E não só isso, a redução de funções que anteriormente tinham à frente servidores públicos que, por conta de demissões, de aposentadoria e de vacância, passaram a ser de responsabilidade de iniciativa privada através das famigeradas terceirizações. Esse é o quadro do governo Fernando Henrique Cardoso, que buscava sempre submeter as nossas necessidades e as nossas vontades aos interesses do mercado financeiro, da banca financeira internacional. Essa é uma questão. Então, colocar hoje perfil para o governo Lula é exatamente um contraponto a essa realidade que vivemos na última década no Brasil. É evidente que os estados nacionais, eles têm uma dificuldade enorme para poder dar um direcionamento à economia, seja no setor produtivo, seja na área social, porque há muito pouca margem de manobra, né? O entrelaçamento das economias a nível mundial, a nível global, ela não permite muita margem de manobra aos estados nacionais. E é evidente que qualquer governante não pode desconsiderar isso em suas ações. E fato é que o governo Lula ele vem buscando redirecionar a economia nacional, dando prioridade a uma política de desenvolvimento, dando prioridade às questões sociais, mas com muita dificuldade que ocorrem por força dessa realidade adversa em que a esquerda ganhou uma eleição no Brasil. A realidade mundial é muito adversa, né? Há uma situação apolar onde apenas os Estados Unidos ditam as regras para o restante do mundo. Então, governar um governo de esquerda, né, numa situação como essa, é uma tarefa marcada por muitas dificuldades. E aí alguns qualificando que o governo Lula é um governo que está à direita e que precisa ter
uma alternativa à esquerda. Todos vêm embarcando nisso, inclusive o PSDB do Fernando Henrique Cardoso, que cometeu todos esses crimes que eu aqui coloquei no seu papel fundamental na desregulamentação da economia nacional. E o prefeito César Maia. O prefeito César Maia diz que está à esquerda do governo Lula. E qual é o argumento do prefeito César Maia? Ora, eu sou um prefeito, um político, que trato bem os servidores públicos. Ora, isso é o que qualifica ser de esquerda ou de direita? Na verdade, não é. O prefeito, inclusive, se contradiz quando ele filia o deputado federal Jair Bolsonaro, uma figura notoriamente reconhecida como uma figura de direita no Brasil, um representante da direita no Brasil, mas que tem um compromisso com sua corporação, com a corporação militar. Nem por isso o senhor Jair Bolsonaro, deputado federal, pode ser qualificado enquanto um político de esquerda. O deputado Bolsonaro vai ter até urticária se em algum momento esse tipo de qualificação lhe for apresentada. Então, isso é pouco para se qualificar um governo enquanto a sua opção ideológica. Eu acho que para ser de esquerda é preciso muito mais do que ser amigo do servidor. Ser de esquerda é preciso ter um compromisso com o povo. Ser de esquerda exige um compromisso com a área pública, com o Estado, coisa que o senhor César Maia não tem. Ser de esquerda exige ter um compromisso com uma visão de administração fundamentada no planejamento, fortalecendo, com isso, as instâncias públicas da administração, coisa que o senhor César Maia não é, que prefere sempre trabalhar com a iniciativa privada. E eu quero colocar um pouco mais além. O que é ser um prefeito de esquerda? Se nós formos analisar os últimos 12 anos de administração do PFL, a gente vai observar que em várias situações, o prefeito César Maia, ele denuncia a sua opção pelo liberalismo. Na área de transporte, o caos que temos no setor de transporte na cidade do Rio de Janeiro se deve a quê? A que o senhor César Maia delegou ao mercado a organização do sistema de transporte, dizendo, inclusive, que o setor de transporte deveria organizar entre si, os empresários, uma câmara de compensação tarifária. Ora, entregar ao mercado a regulação de um serviço público, na verdade, é levar esse setor a uma baderna tal, uma ausência de planejamento, porque ao mercado interessa única e exclusivamente o lucro. E foi exatamente isso, meus amigos e minhas amigas, que se deu na área de transporte, onde há uma lucratividade maior, ou seja, um movimento, uma demanda maior para o serviço de transporte, as coisas vêm funcionando a contento, seja aí nesse eixo centro-zona sul. Agora, aonde a população, inclusive, mais pobre, precisa de transporte, o que está instalado é o caos. É o caos, com empresas com incapacidade de atender à população de uma forma geral, a necessidade de locomoção da população, com o surgimento do segmento de transportes alternativo, com vans, combis, etc., e agora chegando ao nível do mototáxi. Ou seja, é o Estado se desobrigando da assistência à população, naquilo que é algo assim essencial e que é uma tarefa indelegável do Estado, que é exatamente propiciar ao conjunto da população carioca o seu direito de ir e vir. Que, nesses últimos 10 anos, o que se viu
foi a baderna instalada nesse setor. A gente pode analisar também o prefeito César Maia, nesses últimos períodos, na questão da saúde. A questão da saúde é uma questão grave que o prefeito entregou a um homem do setor financeiro, o senhor Ronaldo César Coelho, para administrar a área da saúde. E é evidente que se, do ponto de vista financeiro, do balanço financeiro, a Secretaria de Saúde pode estar indo muito bem, mas do ponto de vista da sua atividade fim, que é exatamente oferecer um serviço digno de saúde ao conjunto da população carioca, vai muito mal. Vai muito mal, porque aquilo que era fundamental da prefeitura priorizar no segmento de saúde, que era exatamente ter uma política de prevenção à doença, não foi levado à frente. Veja aí os níveis, risíveis, de implementação do Programa de Saúde da Família, que hoje, inclusive, é delegado a uma ONG, com um consórcio de universidades que se organizou enquanto uma ONG para operar o Programa de Saúde da Família. Então, essas questões é preciso ter em conta para analisar qual é a opção verdadeira do prefeito César Maia, do político César Maia. Na questão de habitação, que é gravíssima, a cidade formal no Rio de Janeiro, ela cresceu nos últimos 10 anos, aqui os números, entre 1991 e 2000, a população que reside em favelas cresceu uma taxa média de 2,40, enquanto a população na cidade formal cresceu a 0,74%, ou seja, a cidade informal ela cresceu 4 vezes mais do que a cidade formal. E nós vamos verificar, linkar isso à política habitacional do prefeito César Maia. O quadro que se vê, o aumento da favela, do número de pessoas que moram em favela, está intimamente ligado à ausência de uma política habitacional na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito César Maia, nos últimos 4 anos, construiu apenas 400 unidades habitacionais. 400 casas a prefeitura construiu nos últimos 4 anos. Ou seja, o nível de degradação das condições de moradia da população carioca, ele não mereceu a mínima atenção do prefeito, do político César Maia. Por isso, senhor presidente, eu usei desses 15 minutos, que na verdade não foram os 20, foram os 15 minutos que me foram concedidos, para tecer algumas considerações sobre essa tentativa do senhor César Maia de se colocar num campo à esquerda na sociedade. Na verdade, o senhor César Maia, junto com o PFL do senhor Jorge Bornhausen, buscam fazer o Brasil voltar ao passado. O Brasil voltar ao período de 1991 a 2000. O Brasil onde não houve crescimento econômico. O Brasil que teve, em 2002, de ir ao Fundo Monetário Internacional para fechar suas contas. É exatamente isso que esses senhores querem. O Brasil que, se não tivéssemos interrompido essa hegemonia neoliberal no Brasil,
nós estaríamos hoje discutindo como resistir à privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, porque a política do PFL e do PSDB nesses últimos 10 anos foi a política da entrega do patrimônio público nacional. Então, eu quero aqui concluir dizendo o seguinte: eu até entendo que alguns companheiros de esquerda considerem que o governo Lula está muito lento no processo de mudança. Eu até entendo isso, compreendo a ansiedade de alguns companheiros. Agora, isso não pode servir como capa, não pode servir como cobertura para que políticos notoriamente de direita, notoriamente, historicamente ligados ao liberalismo no Brasil, ou seja, a redução do papel do Estado no direcionamento da economia, a incapacidade do Estado brasileiro de assistir a população brasileira naquilo que lhe é essencial, que é exatamente a questão da saúde e da educação, senhor presidente. A questão da saúde e da educação, que essas figuras que historicamente estiveram distantes dos interesses e das necessidades dos trabalhadores brasileiros, venham agora se rotular enquanto uma alternativa de esquerda ao governo Lula. Eu quero travar esse debate, eu quero desnudar essa questão, né? E quero, inclusive, chamar a atenção de alguns incautos que acham que podem construir uma via à esquerda do que existe aí, que isso é impossível. O grande embate que vai acontecer em 2006 é entre a esquerda, representada pelo governo Lula, na busca pela sua reeleição, e a direita, que tem candidatos a ocupar esse posto. Quero, inclusive, alertar o senhor César Maia. Existem outros candidatos do PSDB que querem ocupar esse posto de uma alternativa à direita do governo Lula. E nós vamos nos preparar para esse embate. Há um deslanche do Brasil, seja do ponto de vista do crescimento econômico, seja do ponto de vista de políticas que estão sendo implementadas no Brasil, que representam uma verdadeira revolução nesse país, com todas as críticas que podem ser feitas. Abrir a universidade brasileira à população negra e carente nesse país é uma ação revolucionária, e que no futuro, num passo aí de 10 anos, de uma geração, vai produzir resultados inimagináveis na vida desse país. Então, acho que isso, senhor presidente, era fundamental a gente vir aqui e pontuar, e eu agradeço Vossa Excelência pela paciência que teve ao me escutar durante esse período, e quero colocar que estava ansioso para fazer essa intervenção, que, na verdade, é chamar o senhor César Maia à sua consciência. Essa questão de que foi eleito no primeiro turno e tal, eleição, o Bush foi eleito lá também. O Bush ganhou a eleição. Isso não quer dizer que há uma grande aceitação, até porque as eleições hoje são de tal forma marcada pela mídia, né, pelo marketing, que a questão da ideologia acabou ficando em segundo plano, né? Mas eu acho que o julgamento que os administradores, né, e que as lideranças políticas elas têm e terão, fica a cargo da história, né? O senhor César Maia será julgado em perspectiva, né, com análise do que foi o seu governo. Eu aqui cheguei a colocar algumas questões, alguns senões de sua administração. Cabe ressaltar a nossa incapacidade em traduzir isso para a população no período da disputa eleitoral, mas isso não quer dizer que o senhor César Maia seja uma unanimidade na cidade do Rio de Janeiro. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente,
passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará conhecimento das proposições recebidas. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao capitão de mar e guerra, a Natalício Risden Júnior. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. A presidência dá conhecimento aos nobres senhores vereadores que já está de posse do mapa da demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2004, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7º do Regimento Interno. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Primeira matéria, o veto de autoria do presidente, que está impedido de exercer os trabalhos. A presidência convida a Sua Excelência, o nobre vereador Cláudio Cavalcante, para assumir a presidência. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1434-A de 2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ou auxílio à instituição Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Os postos de votação já estão disponíveis. Senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos. O senhor vai, ele encerra ou o senhor vai encerrar? Que tem que declarar. Hoje é dia difícil, né? A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Lei Orgânica, declara prorrogado o segundo período ordinário de sessões da 4ª sessão legislativa da 6ª legislatura e convoca para amanhã, às 14 horas, sessão ordinária, cuja ordem do dia é a divulgada no Diário da Câmara de segunda-feira. Está encerrada a sessão.